O ano era 1999 e nessa época eu me recordo que na minha rua os guris adoravam inventar. Nesta época, todos os garotos e garotas da rua estavam naquela fase de descobertas. Eu era um pouco mais novo do que a maioria, mas sempre participava das brincadeiras. Brincadeiras essas do tipo esconde-esconde, jogo de garrafa e pega-pega. Tinha vezes que a gente mexia com o sobrenatural, fazendo aquela brincadeira de chamar a loira do banheiro, jogo do copo, etc. Tudo na verdadeira inocência. Até que um dia do mês de dezembro, já próximo ao Natal, todo mundo estava combinando de pegar galhos no cerrado. Então fomos. Estávamos em 14 pessoas, sendo 10 meninos e 4 meninas. E ninguém contou para os pais que íamos buscar galhos no cerrado. Eu fui o último a sair, e quando ia chegando no cerrado, eles já estavam um pouco adentro. Eu podia ouvir eles conversando besteiras. Fui seguindo os barulhos, até que o meu colega ficou para trás para tirar a água do joelho. Daí eu me encontrei com ele, e fomos seguindo a conversa de todo mundo. Até que em um momento, todos eles pararam, sendo que eu e o meu amigo ficamos para trás. Conseguimos alcançar o resto da turma. Então eu perguntei: tem muita madeira aqui? E o meu colega, que se chamava Diego, disse: não, é porque eu acho que a Camila e o Jefferson se perderam do grupo. Nós estávamos em 12. Neste momento, o Diego contou e verificou que haviam 12 pessoas no grupo. O grupo original eram de 14 pessoas. Preocupados, fomos em busca do Jefferson e da Camila. Mas ao mesmo tempo, sempre atrás de madeira também. Sendo que todos se mantinham juntos para não acontecer de ninguém mais se perder. Passamos uns 10 minutos caminhando, até que eu vi o Jefferson com a Camila bem distante. Eles estavam fazendo aquilo, vocês sabem o que. Eu dei um grito, e foi aí que eles ouviram e rapidamente se vestiram. Todos viram aquela cena e caíram na risada. Porém, eu sentia que tinha algo de diferente no grupo. E daí eu me perguntei: somos 14 pessoas, certo? Então eu contei as pessoas do grupo e deu 15. Muito confuso, eu contei novamente e deu 15 pessoas de novo. Fiquei olhando a cara de todo mundo, pois eu conhecia todos do grupo. Foi então que o meu amigo Brian falou: você chamou mais alguém para vir conosco, Gustavo? Claro que não, eu respondi. Ele também começou a olhar o rosto de todos. Então, eu e o Brian paralisamos por uns segundos. Eu virei para ele e perguntei: você viu o que eu vi? Ele, querendo negar com a cabeça, respondeu que sim. Havia um garoto estranho no meio do grupo. Eu dei um grito e falei para todo mundo: vem todo mundo aqui! E rapidamente o pessoal parou e veio. Deviam achar que eu me machuquei. Eu contei que éramos 15. Então o Diego contou novamente. E quando ele chegou no 14, ele parou o dedo na Camila. E de uma forma desesperada, contou bem rápido: 15, 16, 17, 18. E quando chegou no 19, eu já estava correndo junto com todo mundo. Haviam muitos garotos estranhos no grupo, que surgiram misteriosamente, ninguém sabe de onde.
pois não havia mais ninguém por lá. Pois naquela mata só havia nós. Eu me lembro que corri tanto que eu era o primeiro na frente de todos. E para acabar com os nervos da gente, uma das meninas, a Isabel, correu e parou com medo. Eu me lembro de ter parado junto com o Diego. E ele deu um puxão no braço da Isabel. Aquele puxão serviu para dar um gás nela. E assim, ela começou a correr junto com o resto das pessoas. Chegamos no asfalto e continuamos correndo, até chegar na esquina da nossa rua. Todos ficaram parados. E a rua estava bem movimentada com carros passando, pois estava próximo do Natal. Então, o Jefferson disse: "Agora vamos contar em quantos estamos." E daí deu 14 pessoas. Da mesma forma, do momento em que saímos. Todos estavam pasmos. E neste momento começamos a rir de tanto medo. Sabem aquele tipo de risada que surge para as pessoas se acalmarem? Pois é, foi assim. Agora, com relação aos garotos a mais que estavam no grupo no momento da contagem, eu me recordo que havia um rosto estranho, mas ao mesmo tempo conhecido. Parecia que a minha mente estava sendo enganada, estava confusa. Hoje, todo mundo se recorda deste fato. De explicação para tal fato, alguns dizem que foi porque daquele lado do cerrado, alguns ciganos que acampavam por lá sequestravam crianças da vizinhança para matá-los em rituais macabros. E outros diziam sobre estranhas criaturas como caipora e curupira que viviam naquela parte do cerrado. Eu não sei o que foi, só sei que até hoje eu nunca mais ponho os meus pés naquele local. Boa noite. Vou contar uma história verdadeira que aconteceu comigo após sair do trabalho. Quando eu me lembro, me arrepio todo o corpo. Saio do trabalho às 20 horas e levo mais ou menos 10 minutos do trabalho até atravessar uma passarela. Em um dia muito frio e chuvoso, estava eu indo para atravessar a passarela sobre a rodovia Presidente Dutra, no Jardim Satélite, quando olhei e vi que tinha um rapaz parado no meio da passarela. Olhei para os lados e para trás e vi que não tinha ninguém para atravessar junto comigo. Estranho que sempre tem um pessoal atravessando neste lugar. Percebi também que o local estava em um ar muito diferente. Embaixo da passarela é muito movimentado, mas no momento não tinha movimento nenhum de carro. E o lugar ainda continuava com aquela atmosfera diferente e muito mais frio que o normal. Enfim, naquele momento a minha atenção estava toda naquele rapaz. E quando vi, parei e fiquei com muito medo. Rezei e pedi a Deus que me guardasse naquele momento, pois sentia um pressentimento ruim no trajeto. Então, comecei a atravessar. E quando olhei para frente, vi uma mulher. Ela vinha sentido contrário a mim, empurrando um carrinho com uma criança. Ela e a criança estavam vindo na chuva. Achei aquilo muito estranho. Aí tomei coragem e agradeci a Deus, pois eu e aquela mulher nos encontraríamos justamente onde o rapaz estava parado. E passando pelo rapaz, eu olhei para ele, mas ele nem se mexeu. A mulher com a criança no carrinho
estava com a cabeça baixa e nem me viu. Então, andei bem depressa e dei uma virada para trás para ver se a mulher havia passado normalmente pelo rapaz. E foi quando eu levei um susto. O rapaz estava no mesmo lugar e a mulher havia desaparecido em uma fração de segundos. Achei tudo tão estranho. E quando havia acabado de atravessar a passarela, parece que num passe de mágica, tudo havia voltado ao normal. Os carros já transitavam normalmente e aquele clima estranho e escuro havia sumido. Quando cheguei no ponto de ônibus, rezei novamente agradecendo a Deus, pois aquele rapaz que estava ali parado em meio à passarela parecia muito perturbado e confuso. Acredito eu que com certeza ele me faria algum mal. Hoje, quando me lembro deste fato, sinto um arrepio e me recordo muito bem da cena. Bem, eu continuo atravessando o mesmo lugar até hoje. E quando o dia está frio e chuvoso, eu rezo para que nunca mais aquilo aconteça. Boa noite.